mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Em Malaquias, no capítulo 4, do verso de número 1 ao verso de número 6, todo o capítulo nós leremos esse texto da palavra de Deus, mesmo assentados, mas com reverência ao Senhor. Malaquias, no capítulo 4, todo o capítulo. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor. Pai, fala conosco nessa noite. Ó Deus, que culto maravilhoso, que momento, ó Deus, tão sublime, esse de desfrutar da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e que esse Espírito fale, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. Usa-nos, ó Deus, nesse momento, para que assim, com o coração aberto, iluminados pelo poder da Tua palavra, nós possamos aprender do Senhor, ó Deus, e transmitir as Tuas verdades a todo mundo. Nós louvamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Imagine que foi agendada uma audiência para que você participasse dela. Imagine que você faz parte de uma audiência e nessa audiência um assunto muito importante é o ponto de pauta, e o assunto é a sua vida. A sua vida é a pauta desta audiência. E no que diz respeito à sua vida, outras audiências precisaram ser marcadas. Sabe por quê? Porque em nenhuma das audiências que passaram e que você foi convidado a estar, você disse a verdade, você mentiu. Pense bem comigo, essas audiências, elas serviram para nos fazer entender que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Quando nós olhamos então para a nossa vida, precisamos nos ater à verdade, nos ater a o que realmente nós somos. O livro do profeta Malaquias, nesse momento, é um livro que se atém à verdade. É um livro que vai mostrar para nós aqui, de fato e de verdade, uma audiência. Mas uma audiência onde não adianta o povo mentir mais. Não adianta mais o povo tentar enganar Deus com as suas palavras. Nós já aprendemos muito acerca desse livro. E nós vimos que ao longo de todo o livro de Malaquias, existem pelo menos 7 audiências de Deus com o povo. A primeira delas nós vemos lá no capítulo 1, quando Deus vira para o seu povo e questiona o seu povo quanto ao amor que esse povo deveria ter para com ele. A segunda nós vemos também no capítulo 1,
Quando o povo vira para Deus e agora não consegue responder à audiência de Deus, não consegue dizer a verdade, porque mesmo que eles tentem dizer as suas palavras ali para enganar Deus, eles não conseguem. Por exemplo, no início ali de Malaquias, capítulo 1, Deus diz: eu vos tenho amado. E aí então o povo diz para Deus: em que nos tem amado, Senhor? Mais à frente nós vemos que o povo é reprovado por Deus em uma segunda audiência, quando Deus vira para o povo e diz para o povo: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. O povo então diz: em que nós havemos de tornar ao Senhor? No que nós precisamos e devemos voltar para o Senhor? Meu irmão, o livro de Malaquias é um livro assim, repleto de audiências nas quais o povo ele não é fiel ao Senhor. O povo tenta enganar Deus. E quando nós chegamos então ao final do livro de Malaquias, aqui no capítulo 4, nós vemos uma última audiência. Uma audiência na qual agora o povo de Deus é colocado em confronto pela última vez. E quando eles são colocados em confronto, Deus vai trazer uma palavra para esse povo referente a uma última audiência que não está aqui no capítulo 4, mas é uma audiência que Deus quer fazer não somente com Israel, mas Ele quer fazer com todos aqueles que foram criados segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Essa última audiência, meu irmão, é chamado de grande dia. É o grande dia do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 7, você vai ver várias vezes, em muitos momentos ali, o povo sendo encorajado, eu e você, a igreja, quanto a um grande dia. Eu e você vamos experimentar um grande dia, e esse dia será o grande dia do Senhor, o dia no qual agora Deus virá em glória através de Jesus Cristo e terá comigo e com você uma última audiência. Nessa audiência não haverá possibilidade de nós não dizermos a verdade. Nessa audiência Deus estará ali presente com todos os santos, e essa audiência vai ser instaurada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é justamente sobre essa audiência que o texto vem nos dizer bem aqui em Malaquias, no capítulo 4. Se você parar para ver bem, o texto vai falar para nós a respeito de um grande dia. Haverá um grande dia. E nesse grande dia, o Senhor dos Exércitos, Ele então vai vir, vai reinar. E esse grande dia será um dia no qual nós não poderemos de maneira nenhuma escapar do Senhor. É interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes ainda diz o seguinte, que o grande dia do Senhor será inescapável, será inesquecível e será inevitável. É um dia que nós não temos como fugir. É uma audiência que eu e você não temos como correr. E Malaquias aqui no capítulo 4 vai dizer para Israel a respeito dessa última audiência, a respeito desse último dia. Veja bem, por exemplo, o que diz para mim e para você o capítulo 4. O capítulo 4 diz assim: eis que vem o dia, e esse dia é um dia grande, ele arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É por isso, meu irmão, que eu queria nessa noite falar com você a respeito do tema o grande dia do Senhor. Eu quero pensar com você sobre um grande dia, esse dia no qual o Senhor Ele há de voltar para instaurar comigo e com você uma última audiência. E eu queria pensar com você rapidamente sobre apenas uma verdade acerca desse grande dia. É isso mesmo, um sermão de um ponto só. Foi o que Deus então nos direcionou ao estudar esse texto. Um sermão de apenas um ponto, uma só verdade, para mim e para a sua vida. Eu gostaria realmente que você levasse isso para a sua casa nessa noite, uma verdade acerca do grande dia do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Sabe qual é essa verdade, meu irmão? Sendo bem direto, o grande dia do Senhor será um dia glorioso. O grande dia do Senhor será um dia glorioso. Não há mais nada que o texto nos mostra senão isso, que haverá um dia que será um dia de glória, e nesse dia eu e você estaremos diante do Senhor. Ele é o Senhor dos Exércitos, o texto diz para nós aqui no versículo 1, e eu e você estaremos diante dele em um dia glorioso.
um dia no qual nós não temos a capacidade de escapar dele, fugir dele. E aí então Malaquias vai trazer essa palavra para o povo. Se você se lembrar bem, e nós estudamos isso na nossa série do livro de Malaquias, a série que nós denominamos inclusive com o tema Amor Incompreensível, você vai ver que o livro de Malaquias é repleto de um Deus, um Pai, justo Pai. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai gracioso, que ama o seu filho, mas mesmo sendo um Pai tão amoroso, tão gracioso, tão generoso, o filho é um filho debochado. É um filho debochado, não tem outra palavra para a gente falar a respeito do povo de Israel aqui como filho de Deus em Malaquias. É um povo realmente debochado. Você já viu aquele filho assim que é debochado mesmo? Que o pai vira para o filho e fala assim: ó, meu filho, você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer aqui, tem que ser dessa maneira. E aí o filho vira para o pai e fala assim: ah, pai, não é bem desse jeito assim não. Aquele menino debochado, graças a Deus na nossa igreja não tem nenhum assim, meninos bons. Mas em Malaquias, o povo de Deus aqui é um povo debochado. Deus está chamando a atenção desse povo, mas esse povo vira as costas para Deus constantemente. E aí quando nós aprendemos a respeito do grande dia do Senhor, a única verdade que vem para mim e para você é que esse dia será glorioso. Mas existem alguns pormenores que eu quero identificar dentro do texto, pormenores que são aplicáveis para o seu coração. Eu queria que você prestasse atenção comigo, olhando versículo a versículo, por favor. João Pedro nos ajude. Versículo 1. Veja o que diz o versículo 1, o grande dia do Senhor, o grande dia do Senhor será um dia glorioso, e o versículo 1 vem trazer uma verdade para nós. Sabe qual é a verdade do versículo 1? Que esse grande dia glorioso estará derramando justiça sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que são o povo ímpio, o povo que não ama o Senhor, o povo que rejeita o Senhor. E olha o que vai acontecer com esse povo. Leia comigo o texto, capítulo 4, versículo 1. Vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. Meus irmãos, nós estamos vivendo o mês de setembro. Mês de setembro é mês de queimada, muito fogo. Algum tempo atrás, aqui no início do mês de setembro, eu estava aqui na igreja, trabalhando no escritório, e ali, fazendo sermões, estudos, de repente veio um calor, assim, uma brasa meio que quente em cima de você, e a gente ali no calor, eu saí, quando olhei, alguém colocando fogo na BR, e aquilo trouxe para mim ali um sentimento de incômodo, não somente aquele calor, mas também um incômodo, porque aquilo era ardiloso, aquilo era algo que trazia, de certa forma, incômodo para o meu coração, mas também incômodo para o meu corpo. E o texto está falando para nós aqui uma linguagem um tanto semelhante, a linguagem do fogo, porque nós entendemos dentro do texto que haverá um grande dia. Esse grande dia é um dia de glória, e nesse grande dia de glória, justiça virá sobre os soberbos, sobre os perversos. E sabe qual é a justiça que Deus vai derramar sobre os perversos, meu irmão? É fogo, fornalha que vem sobre os perversos, sobre os soberbos. Todos os que cometem perversidade serão como um restolho. E a linguagem aqui é uma linguagem que a gente chama, inclusive no texto hebraico, de paralelismo. Malaquias está fazendo um paralelismo. A manuscritologia hebraica nos ensina aqui um paralelismo, porque o versículo 1, se você olhar aí na sua Bíblia, está diretamente relacionado com o versículo 3, e o versículo 2 está diretamente relacionado com o versículo 4. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Malaquias está dizendo aqui, meu irmão? É que fogo vai ser derramado sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que são egoístas, soberbos, que têm um coração duro, ruim, amargo. Fogo vai ser derramado. Há um tempo atrás eu estava com um dos adolescentes da igreja num discipulado, e ele perguntou para mim assim: pastor, por que lá na igreja nós não cantamos aquele cântico assim, ó, vem com teu fogo, Senhor, vem com teu fogo sobre mim?
E a minha resposta para ele foi bem simples. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus queima. Nós não pedimos e não clamamos pelo fogo de Deus, porque o fogo de Deus queima. Quando Deus na sua palavra vai trazer para nós ali verdades acerca do fogo dele, é um fogo que é destruidor, é um fogo que é resultado da sua ira, é o sinal da sua vingança, é o sinal da sua operação derramando ira. Se você trazer a sua memória, lembrar lá do Antigo Testamento mesmo, no início você vai ver que em todos os momentos que o povo levantava um holocausto e oferecia um novilho para Deus, o que Deus derramava sobre o holocausto era fogo, ira, fornalha. É por isso que nós não podemos clamar pelo fogo de Deus, porque o fogo de Deus é a ira de Deus nas nossas vidas. É Deus derramando ira sobre mim e sobre você. Logicamente, em muitas circunstâncias, quando eu e você temos o coração convertido ao Senhor, nosso coração se aquece, nós ficamos ali com o Espírito Santo mobilizando o nosso coração, e nós querendo cada vez mais buscar a Deus, estar mais perto de Deus, e vem realmente um calor no meio no seu coração, mas isso não é o fogo de Deus, e isso não significa que você precisa buscar o fogo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? O fogo de Deus queima. O fogo de Deus queima. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós cantamos na igreja. Precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí, clamando pelo fogo de Deus, porque todas as vezes na palavra do Senhor, em que fogo é clamado, é para pedir, é para suplicar a ira do Senhor. Eu e você não somos assim. Justiça será derramada sobre o perverso, no grande dia do Senhor, que é um dia de glória. Mas o texto ensina mais. Veja agora o versículo 2, acompanhe comigo. O grande dia do Senhor é um dia de glória, e nesse grande dia de glória a justiça será derramada sobre os perversos. Deus derramará a sua ira, mas há algo precioso que Deus vai trazer sobre aqueles que são justos. Veja o versículo 2, diz assim: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Da mesma maneira que Malaquias veio trazer uma palavra para os perversos, dizendo que ira seria derramada, fogo seria derramado. Sabe o que vai ser derramado sobre o coração daqueles que temem ao Senhor, meu irmão? Alegria. O grande dia do Senhor será um dia de alegria, quando nós estivermos então ali, vendo o Senhor Jesus a chegar para mim e para você nas alturas, ou quando nós formos levados, ou quando esse grande dia vier a acontecer, independente da hora, do momento, do lugar, grande alegria há de experimentar o povo de Deus. Eu e você somos o povo que teme ao Senhor, e o texto vai enfatizar muito bem aqui: aqueles que temem ao Senhor serão como então aqueles que recebem o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Tem até uma linguagem de Malaquias muito bonita aqui, a linguagem da salvação, porque Malaquias está dizendo para o povo de Israel que o povo já experimentou a salvação. É aquilo que nós cremos na teologia, o já e o ainda não. Eu e você já fomos salvos, eu e você já fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, nós já recebemos a graça de Jesus sendo derramada sobre a minha e a sua vida quando Ele morreu na cruz por nós, mas nós ainda não estamos experimentando da glória. Nós haveremos de experimentar da glória, já e ainda não. Já somos salvos, mas nós ainda estamos caminhando no processo da santificação, até o dia em que esse processo há de se completar na glória final. O grande dia do Senhor será um dia de glória. O grande dia do Senhor será um dia glorioso. O grande dia do Senhor será um dia no qual o justo, que teme ao Senhor, aquele que louva o Senhor de todo o seu coração, aquele que tem o Senhor como maior fonte da alegria da sua vida, esse justo vai experimentar a alegria verdadeira. E é bonito a linguagem de Malaquias, porque eu não sei se você entende o texto. O texto é muito claro, porque ele faz uma ilustração muito bonita no final do versículo 2. Veja o que diz o final do versículo 2: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viver a vida campestre.
Não sei se você já teve a oportunidade de ver um bezerro solto na estrebaria. Eu já tive a oportunidade. Sexta-feira, inclusive, eu estava com o meu pai lá na chácara e a gente estava ali cuidando do gado. Que momento legal, que experiência maravilhosa. Se você não teve essa oportunidade, eu pego você numa sexta-feira, passo na sua casa, só que é muito cedo, tá? Às 6 da manhã até às 10 da noite. Mas se prepare, ou tenha de uma maneira ou de outra uma oportunidade para ver a vida campestre. Porque a ideia de Malaquias aqui é a seguinte: o bezerro é aquele que vive sempre preso ali numa estrebaria, ou se nós fôssemos trazer para a linguagem de hoje, o bezerro é aquele que fica preso ali no curral, e enquanto a vaca está ali sendo ordenhada, o bezerro está preso com fome. Mas em um dado momento vem o leiteiro e abre ali a porteira do curral, e o bezerro sai então desesperado, extremamente feliz, saltando, pulando de alegria, porque agora ele vai de encontro à sua mãe, agora ele vai ser alimentado, agora ele vai ter encontro com a sua progenitora, sua mãe. E é justamente o que Malaquias está dizendo aqui, que vai acontecer comigo e com você se formos justos, homens e mulheres que temem ao Senhor, quando o dia do Senhor chegar. Nós vamos então abrir os nossos olhos, ver o céu, Jesus descendo, e Ele reunindo então toda a congregação dos santos, e com alegria no nosso coração nós vamos saltar de alegria, como bezerros soltos da estrebaria. Você tem esse anseio no seu coração? Você tem esse desejo no seu coração? O grande dia do Senhor, um dia glorioso, um dia que para uns será um dia de tormento, de fogo, de enxofre, de dor, mas que para outros será de alegria, para outros será o dia mais festivo da vida, e aí eu posso até dizer bem, mais feliz do que um casamento, um dia feliz, onde nós estaremos ali, desfrutando da presença eterna, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Mas o texto faz, como eu ensinei, ou como eu trouxe para você, um ensinamento. O texto faz um paralelismo. O versículo 1 está diretamente relacionado ao versículo 3, e o versículo 2 está diretamente relacionado ao versículo 4. Veja agora o que diz o versículo 4, por favor. Diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Nós estamos, meus irmãos, no último capítulo do Antigo Testamento, e seria incomum se Malaquias, nesse último momento aqui, não fizesse uma menção à lei. É interessante que Malaquias faça uma menção à lei aqui nesse momento, porque o Antigo Testamento, ele se resume na lei de Deus para comigo e com você. É quando Deus deixa ali para mim e para você as suas ordens, suas prescrições, suas direções, seus mandamentos. E é interessantíssimo, porque Malaquias então escreve nesse momento aqui dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, porque isso tem para mim e para você um significado muito profundo. A intenção de Malaquias é mostrar para mim e para você como nós tememos a Deus. Sabe como nós tememos a Deus, meu irmão? É lembrando da lei do Senhor. É nós então tendo o nosso coração voltado para a lei de Deus, para a obediência à lei, para o amor à lei, para nós servirmos a lei de todo o nosso coração. Eu acho que você, assim como eu, já teve a oportunidade de conversar com alguém, crente, que virou para você e disse assim: eu vou dizer uma coisa, eu não estou mais no tempo da lei não, hoje eu vivo no tempo da graça, porque esse negócio da lei aí já ficou para trás, isso aí é do Antigo Testamento, entendeu? Então hoje assim, eu quero dizer para você, Jesus já veio, o véu já se rasgou, eu vivo no tempo da graça. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém dizendo isso para você. Eu não vivo mais sobre a lei, mas eu queria dizer para você, meu irmão, que aquele que pensa assim precisa tomar muito cuidado, porque Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. É por isso que ele diz para nós lá em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lembrai-vos da lei
o valor da lei, o amor da lei. Buscarmos ser justos, meus irmãos, é buscarmos estar empenhados em obedecer à lei de Deus, em nós termos uma vida que se esmera servindo a lei, amando a lei, prezando pela lei, porque a lei e a graça são apenas um. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e quando Deus nos dá a lei, é Ele cumprindo por nós a lei que eu e você não temos de maneira nenhuma capacidade de cumprir. Deus nos dá a lei para nos mostrar o seu amor. Por isso, cumpra a lei, siga a lei, sirva a lei, ame a lei. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí de servir a lei, como é que eu vou seguir a lei? Muito simples, comece de maneira simples, busque da maneira mais prática possível, e as nossas crianças inclusive vão começar a fazer isso a partir da próxima semana. Sabe como? Os 10 mandamentos. Busque de maneira simples: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Lembra disso, meu irmão. Domingo não é para você trabalhar, não, é para você amar o Senhor, servir o Senhor, dar o seu melhor para Ele. Cumpra a lei, ame a lei, obedeça a lei, porque quando nós cumprimos a lei, nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que nós nunca tivemos a capacidade de fazer perfeitamente. Houve a necessidade de um Messias, houve a necessidade de Deus intervindo na história, para que através da sua intervenção soberana, poderosa, como nós cantamos aqui hoje, que Ele é sim soberano, nós então pudéssemos agora ser amparados da lei. Quando alguém diz que tem receios com a lei e não está mais no tempo da lei, mas no tempo da graça, você precisa trazer à memória dessa pessoa que nós vivemos pela graça, porque Jesus cumpriu a lei por amor a cada um de nós. E porque Ele cumpriu a lei, nós então temos que ser justos. Justos são aqueles que amam a lei. O grande dia do Senhor será um dia de glória. E nesse dia de glória, os soberbos serão queimados, receberão justiça, mas aqueles que são justos hão de experimentar salvação. O texto continua agora no versículo 5 e no versículo 6, e eu já quero caminhar então para o final, onde o texto diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para Israel, aqui, talvez fosse um tanto complicado ver esse momento aqui, onde Malaquias estava dizendo que Deus enviaria um profeta, o profeta Elias. Se nós fizermos uma comparação aqui de tempos, Elias estava pelo menos a uns 3, 4 séculos de distância de Malaquias. Elias já havia sido levado numa carruagem de fogo, e nós sabemos bem da história. Eles não foram da mesma época, mas agora Malaquias está dizendo que Deus vai enviar um profeta. Esse profeta é o profeta Elias, e talvez seja um tanto complicado para o povo ler esse texto e entender, e talvez seja um tanto complicado para mim e para você lermos esse texto e entendermos, mas se nós formos um pouquinho mais adiante, vamos ver o que esse profeta Elias vai fazer. Veja o versículo 6, diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu queria então ler um texto da palavra do Senhor um pouco mais adiante, agora no Novo Testamento, para eu e você entendermos quem é este Elias. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 1. João, no capítulo 1. Versículo 19 em diante diz assim para nós: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou.
és tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Abra comigo em outro texto agora, por favor, um segundo texto para nós entendermos um pouco mais. Evangelho segundo Lucas. Se você voltar um pouquinho atrás, você mais uma vez vai ver uma menção a Elias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Diz assim: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. A intenção de Malaquias aqui, meu irmão, não era fazer uma menção a João. A intenção de Malaquias, meu irmão, não era fazer uma menção a Elias. Mas a intenção de Malaquias era tratar o sentido do profeta Elias ser, assim como Malaquias, um mensageiro de Deus. A ideia não é uma ideia de reencarnação. Não é Elias sendo reencarnado em Malaquias. Nunca foi essa a intenção do texto. Nunca foi essa a intenção de Malaquias. Mas a ideia do texto aqui é de que Malaquias foi um profeta, assim como Elias foi um profeta. Homens de Deus que foram usados para a glória de Deus e para levar a mensagem de Deus, de arrependimento, de confronto, de mudança ao coração do povo do Senhor. Da mesma maneira, então, a ideia do capítulo 4, versículo 5 aqui é nos mostrar que Deus vai enviar, então, um profeta Elias. E esse Elias será aquele que vai, então, ser usado por Deus para confrontar o Senhor, confrontar o povo do Senhor. E confrontando esse povo do Senhor agora, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe por quê, meu irmão? Porque antes do grande e glorioso dia do Senhor, é necessário que exista Elias. É necessário que exista profetas, é necessário que exista pregadores, é necessário que exista pregadoras, é necessário que exista líderes de departamento, é necessário que exista homens segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos na ideia de Elias, nós estamos pensando em mensageiros de Deus, homens e mulheres de Deus, que são levantados para pregar o coração e pregar ao coração do povo do Senhor. Nós estávamos há alguns dias atrás estudando aqui no discipulado Mateus 24, e nós lemos todo aquele texto ali, e naquele texto nós vimos algumas situações que já inclusive estão acontecendo no dia de hoje: pais contra filhos, terremotos, epidemias, situações adversas, das mais piores possíveis. E o que Malaquias está dizendo aqui é que quando o Senhor levanta um mensageiro para converter o coração do pai ao filho, o Senhor está levantando Elias. Se nós trazermos então à nossa memória os homens de Deus, John Wesley foi Elias, John MacArthur foi Elias, Ashbel Green Simonton foi Elias, os grandes reformadores foram Elias, Lutero foi Elias, Calvino foi Elias, homens de Deus que foram levantados para ser Elias no seu tempo e na sua geração. Por isso, eu e você também precisamos disso, sermos Elias. Homens e mulheres que vão então converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É muito comum as pessoas lerem esse texto aqui e pensarem então, é uma menção a respeito de Jesus. Não
não é só uma menção a respeito de Jesus, porque o próprio Jesus vai dizer que Elias é João Batista. E quando Jesus então diz que Elias é João Batista, ele está dizendo que todo aquele que prega a palavra de Deus, que anseia pela volta do Senhor Jesus e que busca a conversão dos pais aos filhos, todo aquele que busca a restauração da família, esse é Elias. Sabe qual que então é o final desse texto e dessa mensagem para o meu e para o seu coração, meu irmão? É de que a nossa resposta principal é a família do Senhor. Que nós precisamos voltar a nossa atenção para a família do Senhor, para nós pregarmos a palavra de Deus às famílias do Senhor, para essa igreja ser uma igreja que alcança as famílias do Senhor, porque o grande e glorioso dia do Senhor não virá até que se complete o número das famílias do Senhor, pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais, pai convertido ao filho. Meu irmão, é o pai que ama o filho, que dá mais valor à causa do filho do que à causa material. Pai convertido ao filho, meu irmão, é o pai que respeita o filho. Pai convertido ao filho, meu irmão, é o pai que não leva o seu filho à ira. Pai convertido ao filho, meu irmão, é o pai que gasta tempo com o seu filho. Mas filho convertido ao pai também é importante, porque filho convertido ao pai é o filho que ama o seu pai de todo o seu coração. Filho convertido ao pai é o filho que honra o seu pai. Filho convertido ao pai é o filho que obedece o seu pai. Por isso, eu e você somos levantados aqui nessa noite para nós sermos Elias, homens e mulheres que buscam cada vez mais a restauração da família. Porque a nossa família, a família da Igreja Presbiteriana no bairro de Lourdes, é a família que está ansiando pelo grande dia do Senhor, o grande e glorioso dia do Senhor. Meu irmão, mais do que nunca, essa palavra para mim e para você é muito importante, porque nós precisamos de ater a nossa atenção à família. Pode ser que na sua casa exista um filho que você não conhece, porque ele já está tão imerso no pecado que você já não consegue mais trazê-lo de volta. Pode ser que na sua casa o seu marido já esteja tão imerso dentro de si mesmo e das responsabilidades que ele tem para com o lar, que ele já não consegue mais depender e confiar do Senhor. Pode ser que na sua casa exista uma esposa que já não consegue mais ter diálogo dentro de casa, já não consegue mais desenvolver os relacionamentos, porque ela já está tão presa ao seu próprio eu e às suas responsabilidades, que ela já não consegue mais ser mulher, ela já não consegue mais ser esposa, ela já não consegue mais ser mãe. É por isso que Malaquias confronta Israel, porque Israel estava nesse momento dessa forma. Famílias desestruturadas, famílias que não tinham mais comunhão uns com os outros, famílias que necessitavam de restauração, que necessitavam de Elias. É por isso que então agora sim, quando nós viramos a página e entramos no Novo Testamento, nós já vamos de encontro à genealogia de Jesus Cristo, porque Jesus é aquele que vai vir para restaurar as famílias, Jesus é aquele que vai vir para mudar, e Ele vai vir para uma última audiência comigo e com você. Por isso a grande pergunta que eu faço para você nessa noite, ao final dessa mensagem é: você está preparado para o grande dia do Senhor? A sua casa está preparada para o grande dia do Senhor? A sua família está preparada para o grande dia do Senhor? Você é perverso ou você é justo? Você está preparado para nesse grande dia encontrar com o Senhor? E nesse grande dia já não vai mais haver choro, não vai mais haver pranto, já não vai mais haver ranger de dentes. Nesse dia seremos eu e você com o Senhor. Você está preparado? O desafio que eu deixo para você, e aqui então a última palavra, a aplicação final, é justamente essa: prepare-se para o dia do Senhor. E aqui pelo menos de duas maneiras: sirva ao Senhor de todo o seu coração, sirva ao Senhor com todo o seu empenho, buscando ser Elias. Elias precisa ser levantado nessa igreja. Homens e mulheres que testemunham ao Senhor dentro de casa e testemunham ao Senhor também fora. Eu e você precisamos ser Elias. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Segundo, espere ansiosamente. Eu já compartilhei essa experiência aqui e quero compartilhar mais uma vez. Em um determinado dia, lá no seminário, nós passando por um momento de
muitas provas, atividades, exercícios, alguns alunos desistindo. E nós realmente pensamos, 2 colegas, eu e mais um, em desistir. Nós falamos, dá mais não, isso aqui não é pra gente, vamos pular fora mesmo. E a nossa única expectativa era a volta do Senhor. O que mais nós queríamos era a volta do Senhor. Isso ansiava tanto no nosso coração. Já não aguentávamos mais tantas atividades. Além disso, os grandes problemas do ministério no final de semana. Eu na igreja de Vila Formosa, esse outro amigo na igreja Jardim das Américas. E nós já extremamente extasiados, cansados, começamos a orar. E nós falamos, Senhor, nós queremos que o seu dia volte, que o Senhor chegue. E que nessa chegada agora o Senhor venha para realmente trazer o teu reino. Nós queremos o Senhor, mais do que nunca nós queremos o Senhor. E parece engraçado, mas nós começamos a estudar os textos que falam da volta do dia do Senhor. Chegamos ali em Mateus 24, Lucas 11, Lucas 21 também, fomos estudando os textos, até que nós chegamos então num determinado texto que falava sobre a vinda do Senhor, onde os céus se abrirão, onde um estrondo de trovão há de acontecer, será como um relâmpago que sai no oriente. E aí nós então, aguardando esse dia, nós começamos a desenvolver a nossa rotina com mais tranquilidade. E cada dia que passava, nós mais estávamos ali esperando Jesus. E nós queríamos Jesus. E nós queríamos a volta de Jesus. E nós orávamos por isso. Em determinado dia estava eu ali parado no trânsito, na Marginal Botafogo. E de repente um grande estrondo acontece. Pum! Eu oro. É agora. Jesus está voltando. Vamos preparar, já vou descer do carro aqui agora. Só que o carro ao lado tinha acabado de ser acidentado. E era apenas isso. Mas o que eu quero dizer para você? Você está preparado? Você anseia por isso mais do que nunca? Você anseia o grande dia do Senhor? Nós precisamos esperar esse grande dia. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. O desafio que eu quero deixar para você. Espere o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor que será de glória. Um dia glorioso. Um dia onde os perversos serão queimados. Os justos terão alegria como bezerros saindo do pasto. E eu e você faremos parte de agora uma nova igreja. Não mais a igreja militante, mas a igreja triunfante nos céus com o Senhor Jesus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e a ter tempos de reflexão com Deus. Nós cantaremos um cântico enquanto isso. E eu quero convidar o Ministério de Louvor que venha me auxiliar nesse cântico. E durante esse cântico eu queria que você realmente pensasse na sua vida. Talvez você está tão envolto nas coisas deste mundo, nas realidades dessa vida, que você tem se esquecido do Senhor, tem se esquecido do dia do Senhor. E esse cântico fala sobre o grande dia do Senhor, o dia em que Ele há de voltar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e Ele há de reinar soberanamente. Ele é o Rei da Glória.